Um leão criado desde filhote em uma jaula, que nunca saiu dali, onde todas as suas experiências foram naquela jaula, é tudo que ele conhece. Mesmo assim, eles trancam a porta. Pergunte ao seu irmão, por quê? Por quê? Porque eles sabem que ainda que o leão não tenha visto a selva, dentro dele há instintos. Mesmo que ele nunca tenha saído dali, em um circo, em um zoológico, em um criadouro, mesmo que ele não conheça outro lugar, mas ele tem instintos. Ele sabe, dentro dele ele sabe que há algo mais lá fora. Por que razão, queridos, preste atenção. Por que razão, por que motivo? Algumas pessoas se sentem tão angustiadas. Por favor, me ajude perguntando isso a essa pessoa ao seu lado. Por que algumas pessoas se sentem tão angustiadas? Porque dá a impressão que tem algo faltando. Porque alguns vivem como se estivessem presos, prisioneiros. Para alguns, amados, a vida parece ser uma jaula. Você pode perguntar a essa pessoa, já se sentiu assim, preso na própria vida? Para alguns, o seu ambiente de trabalho é isso. Eu queria, obreiros, que vocês prestassem muita atenção nisso, mesmo fazendo os seus trabalhos. É importante, nessa noite, que algumas coisas sejam tornadas claras para nós. As tias da escolinha, eu sei que é difícil, mas se puderem, tentem também. Porque algumas pessoas se sentem prisioneiras. Por quê? Da própria vida, do trabalho, da família, às vezes uma situação específica, mas a pessoa sente-se presa, parece que tem algo faltando. Porque não importa se você não tenha as experiências necessárias, não importa se você não tenha a estrutura necessária, não importa se tudo que você conhece é aquilo ali, você não conhece outras coisas, não tem outras experiências, mas dentro de você há um instinto que diz: não é só isso, tem algo mais, tem algo faltando, tem algo para mim, e não é só isso, não é só esse quadrado da minha vida, não é só essa jaula, tem algo a mais. Amém? E quando a pessoa, ela acredita nisso, e ela coloca um propósito e dizer: não importam quais sejam as circunstâncias contrárias a mim, eu vou lutar, porque tem algo mais, não é só isso, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre a força e a fé de um revoltado, de uma revoltada. Diz comigo: a força e a fé de um revoltado, de uma revoltada. Aí pergunta para o seu irmão: tu está revoltado? Está revoltada? Sim? Ou você está tranquilo, suave na nave? Não, pastor, olha, não tem mal o que fazer não, pastor. É só isso mesmo. Já me aquietei, eu já me rendi, sabe? Não tem mais o que fazer.
Já me acostumei que aquele trabalho é minha cruz, é o que eu tenho, é o que tem para hoje. Irmãos, é isso mesmo? Não tem mais nada para você nessa vida? Você vai permitir isso? Porque te aprisionaram, porque situações aconteceram que deixaram você enjaulado, enjaulada, e você vai aceitar isso pro resto da vida? É isso mesmo? Pergunta pro irmão, por favor, em nome de Jesus. É isso mesmo? Acabou? Deu? Não vai ser mais nada? Vai aceitar isso? Vai calar os seus instintos? Vai parar dentro de você, né? Toda a pressão, ela vai servir como realmente uma tranca? Qual é a desculpa? É a idade? Qual é a desculpa? É o seu nível educacional? Qual é a desculpa? Falta de recursos? Qual é a desculpa? Pergunta o irmão aí. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Muito obrigado. Amém? Vamos à palavra? Mas antes eu preciso descobrir se tem algum revoltado. Tem alguém que está revoltado e fala assim: pastor, essa vida que eu estou vivendo não é esta. Não é. A que eu estou vivendo não é a que eu quero. Essa não está, sabe, o roteiro está errado. Alguém? Levanta assim alto para eu conhecer você. Não é. Essa aqui não é a minha. Não é. Tem algo mais para mim. Tem algo mais. Não pode ser só isso. Não pode. Amém? Muito bem. Por favor, Juízes, capítulo 6. Verso de número 11, um texto muito conhecido nosso, que diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Eu já expliquei isso aqui em muitas outras mensagens, mas alguns são mais novos e talvez não tenham ouvido. Israel estava atravessando, irmãos, uma das piores fases para uma nação. Entenda, eles plantavam, trabalhavam, se esforçavam, plantavam, e na época da colheita, os inimigos vinham em grande quantidade. O texto bíblico anterior, se você ler os versos anteriores, você vai ver que está lá. Eles vinham como gafanhotos sobre a terra, como uma nuvem. Era tanta gente que o povo de Israel não tinha forças para combater. E não tendo forças para combater, o que eles faziam? A palavra de Deus diz que eles cavavam buracos, se escondiam em buracos ou nas cavernas, nas rochas. Se escondiam, porque não tinham como lutar, era muito inimigo. E os inimigos vinham e colhiam tudo, toda a plantação, e deixavam eles na miséria, sem nada. Mas diz a Bíblia Sagrada que esse homem, Gideão, estava malhando o trigo no lagar. Lagar, lugar de pisar uvas. Se você não entende isso, apenas entenda que o trigo tinha que ser malhado naquela época ao vento, para que eles peneirassem, sacudissem e o vento levasse a palha e ficassem os grãos. Fazer isso num lugar de pisar uvas, que é dentro de casa, é coberto, é fechado, era um trabalho dobrado, triplicado, horrível, porque não tinha vento lá para espalhar a palha, eles tinham trabalho a mais. Mas por que ele estava fazendo isso? Diz a Bíblia, para proteger dos inimigos. Ele estava sendo forçado a fazer o que não era o ideal por causa dos inimigos. Entende o que eu estou falando? Em uma situação que não é a ideal, mas era o que tinha, era o que dava para fazer para não passar fome. Queridos, atravessar um momento como este, de luta, de dificuldade, onde, sabe, as ferramentas não são as ideais, onde o lugar não é o ideal, talvez seja essa a sua história, se sentindo deslocado, deslocada. Sabe, parecem que os seus esforços são
pífios, são frágeis, são fracos, não são suficientes. Sabe aquela sensação de estar sempre atrás? Nós criamos até um termo para isso, que é muito estranho até. Quando alguém quer alcançar um objetivo, nós nos acostumamos a dizer correr atrás. Correr atrás. Só que a gente não percebe que correr atrás significa esforço maior, esforço dobrado. Você entende, por exemplo, um jogo de futebol, quem assiste futebol? Se você tem um atleta, por exemplo, como era na minha posição, eu era zagueiro. Se eu estou marcando um zagueiro e ele dispara e eu tenho que correr atrás, significa que eu terei um esforço maior para alcançá-lo. E é assim que muita gente está, sempre correndo atrás, nunca ao lado, nunca à frente, sempre atrás. E isso requer esforço contínuo, e nem sempre a pessoa tem isso. É normal que você se sinta às vezes, sabe, sem forças. Porque o tempo todo tem que resolver coisas, o tempo todo tem que batalhar. Mas entenda que esse não é necessariamente o problema, porque isso é uma coisa comum. Para quem é honesto, é uma coisa comum. Correr, batalhar, se esforçar. Mas eu só preciso que você entenda que o servo de Deus, ele tem o direito de se revoltar. Vou repetir de novo. Você tem o direito de se revoltar e dizer: não é isso que eu quero, não é assim que eu quero viver. Amém? Diz o texto, verso 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valoroso, ou homem valente. Deus é contigo, homem valente. Qual era a valentia dele? Não era de enfrentar os inimigos, que ele não tinha condições disso. Se a nação inteira não tinha condição, como é que ele sozinho teria condição de enfrentar? Ele não estava enfrentando os inimigos, ele não estava batendo de frente, mas ele estava fazendo o que era possível. Por favor, me ajude, obreiros, me ajudem. Eu queria que você perguntasse, dessa vez não pergunte só por perguntar, eu queria que você esperasse a resposta. Pergunte para essa pessoa: você reconhece o seu esforço? Você mesmo reconhece o seu esforço? Você reconhece o tanto que se esforça? Ou o esforço para você se tornou um martírio? Para algumas pessoas o esforço se tornou apenas um ponto de reclamação, de murmuração, de lamúria. A pessoa se esforça, mas ela não reconhece o seu próprio esforço em dizer assim: poxa, eu estou lutando, eu estou batalhando, glória a Deus por isso. Não chegou ainda, ainda não alcancei. Sabe como Paulo disse? Eu ainda não alcancei, mas eu estou na luta, eu estou na guerra. Glória a Deus, já botei ali um pedacinho dos tijolos do meu sonho. Eu estou pavimentando a minha estrada, eu estou lutando, eu estou na pista, estou lutando, estou batalhando. Tem gente que não reconhece o seu próprio esforço em seu próprio benefício, mas sabe, como lamento, como reclamação, o tempo todo. O tempo todo. Entenda uma coisa interessante. Deus diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas olha a resposta de Gideão. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Havia um motivo.
A nação estava pecando, a nação tinha abandonado a aliança com Deus. Isso não era claro para ele. Havia um motivo, e o motivo não era Deus. A culpa não era de Deus. Mas não era disso que se tratava agora. Deus não parou para explicar a Gideão: Gideão, vocês estão passando por isso, culpa de vocês. Vocês desobedeceram, vocês quebraram a aliança. Deus não foi tratar disso, porque tem hora, irmãos, que não é a hora exata de ficar reclamando, de ficar colocando, pontuando e dizendo: tá vendo, eu avisei, tá vendo, eu fiz, tá vendo. Não é necessário. Amém? Se está ruim para você, se você se sente aprisionado, lute mais, seja mais, se esforce mais, mas não por causa deles, por causa de você. Para de reclamar, lamuriar, ter pena de você. Esses dias não entenderam, numa mensagem que eu preguei, algumas pessoas nas redes sociais não entenderam quando eu disse: não é para ter pena de você. Repito de novo nessa mensagem: não é para ter pena. Você não pode ficar tendo pena, dó de você. Porque o outro teve oportunidade, porque o outro venceu e eu continuo aqui. Para com isso. Para com isso. Você também pode vencer. Talvez não igual ao outro, porque não é o propósito, porque não é o seu chamado, porque não é, a visão e o plano de Deus. Talvez não seja igual ao outro. Mas por que tem que ser igual ao outro? Porque não pode ser diferente, mesmo diferente você assim vencer. Amém? Amém? É justo você estar cansado. Por favor, toque em alguém e diga: é justo. É justo. De vez em quando enche o saco mesmo. De vez em quando dá vontade de chutar o pau da barraca, dar uma bicuda no balde. Dá. De vez em quando dá vontade. Certo? E talvez em alguns momentos seja necessário, mas não por desistência, não usando a pressão contra você. E esse é um grande problema que nós temos. Aqui, olha para cá, aqui. Esse é um grande problema. Usamos a pressão dos problemas contra nós e não ao nosso favor. Entende o que eu estou dizendo? Vamos aqui, irmãos. Gideão diz: que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele não viu as maravilhas, ele só ouviu. E ele pergunta: cadê Deus? Cadê as maravilhas de Deus que nossos pais nos contaram? Quer dizer, vai ficar só em conversa mesmo? É só história? É só promessa? Não, Deus não é só promessa. Mas você precisa fazer. Você precisa lutar. Você precisa pegar toda a pressão que é contra você e usar ao seu favor. Não é para provar nada para ninguém, irmãos. Entenda que isso não adianta. As pessoas não vão te reconhecer como você espera que reconheça. Sabe o que eu descobri há muitos anos atrás? Eu descobri que se você vai ajudar alguém, faça isso por fé. Faça isso semeando para o seu próprio futuro. Faça isso porque Deus vai te abençoar. Faça isso porque é bom ajudar. Mas não faça esperando o reconhecimento, porque você vai se decepcionar. As pessoas mudam. E muitas vezes mudam para pior. E aí? O que sua história diz? A sua história, o que ela diz de você? Quem é você nesse filme da sua vida? Você acredita que tem gente que no filme da própria vida é coadjuvante? No filme da própria vida, a pessoa não é o principal, é coadjuvante. É o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto da própria história. Não, irmãos. Você tem que colocar suas prioridades claríssimas
na sua frente. Vamos lá. Por coincidência, nesses últimos 15 dias, muitas pessoas me procuraram, tá? Daqui da igreja e dos outros lugares que eu atendo, com problemas familiares, conjugais e financeiros. São problemas muito comuns. E a maioria se sente exatamente como eu falei no início, como um leão enjaulado, como se a vida fosse uma prisão. E por que ela é uma prisão? Por que você não pode ser feliz? Por que você não pode, sabe, dizer não? Não é aqui não. Está roubando minhas forças, pastor. Imagine um trabalho onde a pessoa se sente usurpada o tempo todo, roubando suas forças. Imagine um casamento, uma família, onde a pessoa se sente usado. Parece que o tempo todo tem que estar dando alguma coisa para alguém, mas é só isso. Não é para dizer nada, mas é só para olhar para o seu irmão aí, ver se essa pessoa tem cara de caixa eletrônico. Parece que é isso às vezes. Parece que a pessoa só existe para dar dinheiro. Quase ninguém abre a boca para dizer assim: como você está? Como é que você está se sentindo hoje? Como foi o seu dia? Você está bem? Precisa de algo? Geralmente as pessoas chegam perto e falam assim: está faltando isso? Está faltando aquilo? Tem que pagar isso? Olha a luz, está atrasada. Olha, já tem 2 papéis. Vai cortar. Você imagina alguém que trabalha o dia inteiro e chega em casa e quer descansar um pouco, e quer relaxar um pouco, mas nem isso, onde a casa não é mais lugar de paz. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu amo estar na casa de Deus, mas eu amo estar na minha casa. Entende a diferença? E quando se perde isso, quando a casa não é mais casa de paz, quando a casa se torna lugar de angústia, lugar de desespero, lugar de pressão, queridos, isso não está certo. E você não precisa continuar assim. Eu não estou dizendo que você tem que pedir divórcio e abandonar a casa. Alto lá. Eu só estou dizendo que essa situação está errada. Amém? Está errada. Gideão estava malhando trigo, lugar errado, sabe, forma errada, tudo errado, mas ele continuou malhando o trigo. Ele não aceitou se esconder em caverna, tá? Diz para o teu irmão: não sou tatu, de estar escondido em buraco, negativo, tá? Eu não vou ficar lá no meio do tempo, porque se os cabas vierem não dá para correr, mas eu vou fazer. Com o que eu tenho, eu vou fazer. Eu quero fazer uma pergunta, atenção, obreiros. Quero fazer uma pergunta e eu quero que você pense, não é para perguntar a ninguém, é para você perguntar a si próprio, não a outro. Até quando? Até quando? Você vai ser enjaulada, até quando? Quando é que vai ser o dia que você vai dizer basta? Chega. Sabe, não dá. Amanhã, pastor, vou chegar lá no trabalho e vou dizer para o patrão: chega, basta. Se você fizer isso, não lembre de mim. E nem diga por aí que foi eu que ensinei isso. Você é doido, não estou dizendo nada disso não, tá? Ninguém sai de emprego sem ter outro em vista, irmãos. Isso não é fé não, tá? Isso é a pessoa agoniada, desvairada. Chega para pedir emprego é difícil. Para conquistar emprego é difícil. Para sair do emprego é fácil. Você tem que ter outra coisa em vista, ou uma reserva. Não, pastor, eu fiz minha reserva, dá para me aguentar aí uns 2 anos. Aí tudo bem, você pode fazer se você precisar. Fora disso, é agonia. Não é disso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo para você mesmo, para você mesma: chega, não quero mais isso. Isso vai mudar, tá? Por que que eu aprendi? Por que que eu aceitei que a minha vida tem que ser assim? Por quê? Porque eu não quero enfrentar ônibus? É isso? É sério? Ah, pastor, é porque tem até uma porta de emprego, mas vou ter que pegar 2 ônibus lotados. Passar 2 horas no ônibus por dia. Eu prefiro ser escravizado aqui na minha esquina de casa. É sério? Por isso que alguns não vencem. Porque falta essa revolta, entende? Na hora certa, na medida certa. Se prepara. Se prepara. Vou me preparar. Vou colocar um ponto na minha vida e vou dizer assim: olha, a partir de hoje eu vou fazer uma reserva. Sabe? Vou abrir uma conta. Hoje é fácil. Conta digital, você consegue rapidinho. Vou começar a guardar ali um pouquinho. O que dá? Vou guardar. Vou fazer uma reserva. Olha pro teu irmão. Fazer uma reserva, né? Tem gente que não consegue guardar, irmão, R$50. Por quê, pastor? Porque os olhos são maiores do que a testa. Tudo que vê quer comprar. Tá errado, pastor, desfrutar do meu salário? Não, você tem esse direito. Mas às vezes vale a pena sacrificar. Segura um pouquinho. Segura, obreiros, escutem isso. Segura um pouquinho, segura. Tem um sonho aqui, pastor, tem um projeto. Sabe? Eu quero alcançar esse projeto. Então eu vou segurar aqui o supérfluo um pouquinho para investir nisso. Investir nisso. Mas não. Os olhos é grande demais. Não pode ver um carrinho de batatinha, não pode ver um carrinho de x-tudo. Pergunta pro teu irmão, pergunte, eu quero que pergunte. Tu é fã, do x-tudo, da batatinha? Pastor, nem sou fã, mas assim, o cheiro, pastor. Eu vou passando, o cheiro faz assim, vem. Aí quando eu penso que não, pastor, meu Deus, lá se foi 1.050. E a reserva? Já era. Eu estou dizendo que você não deve se divertir? Não é isso. Eu estou dizendo que você não deve desfrutar um pouco do seu salário. Você deve se presentear. Amém? Você deve. Sabe, você deve se presentear. De vez em quando você comprar alguma coisa para você. Para você. Se você só trabalha, atenção aqui. Se você só trabalha, só se esforça e você não desfruta nunca, você não vai ter ânimo. Uma hora dessa você cansa de trabalhar, você cansa de se esforçar, porque você não vê, sabe, nada prazeroso nisso. Você tem que se recompensar. De vez em quando, certo? Você vai comer alguma coisa. De vez em quando você compra uma roupa, mas é de vez em quando.